Olá, eu sou Heinz Karl Schwebel e esse é o canal Trumpeter's Stuff. Hoje eu queria falar um pouco sobre aquela que, na minha opinião, é a mais importante habilidade a ser desenvolvida pelo trompetista de orquestra, a transposição. Mas o que é transposição? O que é transpor? Transpor ou transportar é o ato de tocar uma nota diferente do que está escrito na parte. Por exemplo, se você precisa transportar um tom acima, ao ler na parte uma nota Dó, você toca a nota Ré. Se você precisa transportar um tom abaixo, ao ler na parte a nota Dó, você toca a nota Si bemol, e assim por diante. Para os trompetistas de orquestra, é necessário aprender a transpor os seguintes intervalos, pelo menos: meio tom abaixo, um tom abaixo, terça menor abaixo, terça maior abaixo, quarta abaixo, quinta abaixo, um tom acima, terça menor acima, terça maior acima, uma quarta justa acima e uma quarta aumentada acima e uma quinta justa acima. Isso vai depender de que trompete você está tocando e para que trompete foi escrita a parte. Mas por que os trompetes transpõem e outros instrumentos não precisam transpor? Vamos lá. Um pouco do histórico da transposição. A necessidade de transportar advém da natureza dos trompetes atuais. Os trompetes antigos, chamados naturais, eram desprovidos de válvulas e construídos em tonalidades específicas, como os de hoje, mas estavam presos àquela série harmônica produzida pelo comprimento do seu tubo e não podiam modular. Compositores daquela época, portanto, mudavam constantemente os trompetes para os quais escreviam para poder fazê-los tocar em outros tons. Com o desenvolvimento das válvulas, os trompetes passaram a ser capazes de tocar qualquer nota e, consequentemente, capazes de modular e de transpor. Por que aprender a transpor é importante? A imensa maioria das obras do cânone sinfônico não está escrita no tom dos modernos trompetes em Si bemol e Dó, adotados como padrão pela maioria dos trompetistas. Além disso, o trompetista hoje tem a seu dispor uma infinidade de trompetes alternativos que ele, se souber transpor, poderá usar em seu benefício. Alguns exemplos do que falei. A Sinfonia número 2 de Beethoven foi escrita para trompete em Ré, a número 3 para trompete em Mi bemol, a número 7 para trompete em Ré, a número 8 para trompete em Fá e a Sinfonia número 9 para trompete em Ré. Brahms escreveu a sua Sinfonia número 1 para trompete em Dó, Mi natural e Si natural, a número 2 para trompete em Ré e Si bemol, a número 3 para trompete em Fá e a número 4 para trompetes em Mi natural e Dó. Mahler escrevia suas sinfonias para trompetes em Fá e Si bemol. Tchaikovsky escreveu a Sinfonia número 1 para trompetes em Ré e Dó, a número 3 para trompetes em Fá, a Sinfonia número 4 para trompetes em Fá também, a número 5 para trompetes em Lá e a Sinfonia número 6 para trompetes em Si bemol e Lá. Richard Strauss escreveu Dom Juan para trompete em Mi natural e Fá, Morte e Transfiguração para trompete em Fá, Tio Eulenspiegel para trompete em Fá também, Dom Quixote para trompete em Ré e Fá, Vida de Herói para trompete em Si bemol e Mi bemol, a Sinfonia Doméstica para trompete em Fá, Feuersnot para trompete em Lá e Mi natural, Salomé para trompetes em Dó, Mi natural, Fá e Si bemol. Imagine se a gente fosse trocar de trompete cada vez que eles mudam a tonalidade. A nossa performance pode ser muito facilitada a depender de que instrumento usamos para tocar uma determinada passagem musical. Vamos a alguns exemplos. Petrushka, de Stravinsky, um dos mais importantes trechos de orquestra, exigido em todas as audições mundo afora. Ele foi escrito originalmente para o cornet em Si bemol e depois, na edição de 47, Stravinsky mudou para trompete em Dó. Seriam essas as melhores opções para nós trompetistas? Veja o que acontece com o solo se tocado nos trompetes em Mi bemol ou Fá. Não lhes parece muito mais fácil? Vejamos o concerto para piano de Ravel, outro exemplo em que os trompetes alternativos podem ser muito úteis. Veja as opções de trompete em Ré e trompete em Fá, ao invés do original em Dó. Pulcinella é outro clássico exemplo em que uma boa escolha pode salvar sua vida. Aqui você pode tocar os dois solos mais importantes, a toccata e o finale, com vários trompetes. Quase todos eles tornam sua vida mais fácil.
Eu já toquei pultinella com os trompetes em Dó, Ré, Mi bemol e Sol. Minha próxima experimentação será com os trompetes em Mi para a toccata, que a coloca em Dó maior, e o trompete em Fá para o finale, que o coloca em Sol maior. Le Chocolat, de Tchaikovsky, pode ser em muito facilitado também pelo uso do trompete em Mi bemol. Enfim, as possibilidades são infinitas se você mantiver sua mente aberta às experimentações. Mike Sachs, primeiro trompete da Sinfônica de Cleveland, comentou numa entrevista recente que em sua audição para aquela orquestra, ele tocou apenas um dos trechos pedidos no trompete em Dó. Em todos os outros, ele usou instrumentos alternativos ao originalmente indicado pelo compositor. Não preciso dizer que ele teve enorme sucesso na audição e é o primeiro trompete de uma das mais importantes orquestras do mundo há décadas. Aprender a transpor também será muito útil fora do ambiente sinfônico. Imagine chegar num estúdio de gravação e encontrar uma música que é muito difícil no trompete em Si bemol, mas que pode ficar bem mais fácil no trompete em Mi bemol, por exemplo. Você prefere ficar horas tentando tocar no trompete em Si bemol ou terminar logo a gravação tocando no Mi bemol? Muitos dos melhores trompetistas de estúdio em Los Angeles, como Michael McNabb, por exemplo, usam vários trompetes diferentes para facilitar sua vida. E só conseguem fazer isso porque sabem transpor. O método mais usado por Vacchiano em suas aulas para ensinar seus alunos a transpor era o método de Sachs, sem estudos. Mas ele já é um método que eu considero avançado. Você pode adaptar a metodologia do Sachs a outros métodos mais simples e introduzir a transposição na sua prática ou com seus alunos. Por exemplo, usando os métodos de Gettel, Concone ou qualquer outro com que você se sinta confortável. Por falar em Vacchiano, o que dizia o maior dos mestres sobre a transposição? Vejam algumas das citações dele. A prática consistente de transposição reduzirá grandemente as chances de falharmos notas, porque ela treina nossos ouvidos a serem mais ativos no processo de ler música. William Vacchiano. Outras citações de Vacchiano. Nada desenvolve mais o músico do que a transposição. Os trompetistas que não sabem transpor são meros corneteiros. Aqueles que sabem são músicos. Se você consegue tocar o método de Sachs em todos os tons, você pode tocar em qualquer lugar. E outra, quando você para de estudar o Sachs, você parou de estudar. Ou, o segredo do meu sucesso na Filarmônica de Nova York foi que eu sempre usei o melhor trompete para a música que tinha que tocar. William Vacchiano. Se você dominar a habilidade de transpor, você poderá se utilizar de uma enorme paleta de trompetes alternativos que poderão facilitar sua carreira enormemente e garantir que você sobreviva numa área bastante competitiva e restrita. Para isso, você precisará ter uma mente aberta, não apenas para fazer diferente de pessoas que você admira, mas também das tradições vigentes. Não importa com que trompete você toca, importa que você toque bem. Eu espero que esse vídeo lhe estimule a incorporar ou enfatizar ainda mais a transposição nos seus estudos de trompete. Eu sou Heinz Karl Schwebel e esse é o canal Trumpeters Stuff.